Oi, meu nome é Martina, tenho 10 anos, estudo no Colégio Sagrado Coração de Jesus. E hoje estou aqui para falar com você sobre o Diário de uma Nana Apertem os Cintos, que é o número do 12. Esse daqui. Ele é muito bom para ler em qualquer hora, ele sempre vai te deixar alegre. Mesmo assim que você esteja alegre, ele vai te deixar mais ainda. Pois conta sobre uma família que ela vai ir num resort chamado Isla de Corales, que lá acontece várias atrapalhadas. Aqui, quando começa o livro, já tem várias atrapalhadas. Tipo, eles estão vendo, né, pra ir viajar. E daí, enquanto eles estão indo, as malas deles caem. E daí isso faz eles atrasarem uma fila inteira. E daí, enquanto eles foram arrumar tudo de novo, já que estava nevando, né, eles tiveram que ficar pra fora. Não conseguiram entrar dentro do trocinho onde espera o ônibus. E daí o Greg, que é o personagem mais azarado dessa família, que é o irmão do meio, ele não queria ir, mas ele não queria ir mesmo. Caso que ele preferia bem mais ficar no frio assim do que ir para outro lugar e viajar de avião. Aqui eles estão indo passar sobre aquele negócio que tem quando você vai viajar, que é pra ver as malas. O que tem dentro das malas. E as malas deles apitaram por causa que deveria ter algum ferro dentro. Daí eles tiveram que tirar tudo e atrasar uma fila inteira. Tá. E daí saiu, né? Que eles conseguiram sair e tinham que ir pra outra fila. E quando eles foram para a outra fila para embarcar, um menino foi lá de travesso e começou a abrir todas as travas de que faz as filas. Daí nisso dá uma bagunça e eles eram os primeiros e acabam ficando em último lugar. Daí ele começa a falar com o segurança e o segurança nem dá bola para ele. Tá, e daí eles têm que passar de novo, 2 vezes eles tinham que passar, e daí estavam pedindo para tirar todos os pertences. E o Manny, que é o irmão mais novo, dá um de travesso e tira tudo as roupas. Aqui está ele, ó. E daí eles ficam todo mundo assustado. Tá. E daí o Manny entrar dentro da caixa. Olha que ele iria entrar dentro da caixa. Tá. O... Quando você entra e quando você passa, você tem que passar por um troço para ver detectar se tem algum metal no seu corpo. Já que tinha uma fila, eles começaram a se irritar, pois um cara tinha um monte de piercing, sabe? Aqueles caras, tipo, exageram até demais. Pois então, olha aqui. Aqui tá ele tentando tirar quase todos os piercings. E daí, quando for, o Roderick, né, que é o irmão mais velho, ele sempre quer dar dar, sempre quer dar alguma travessura com o Greg. E daí ele fala bem assim: sabia que essas máquinas podem ver por baixo da roupa e que uma pessoa analisa a imagem para saber se o passageiro está levando algo que seja perigoso? Só que sei é que eu não quero ser funcionário que faz esse trabalho. Olha, tipo, o Roderick deu uma de travesso. Tá, e daí quando ele foi passar, ele botou a mão pra baixo. E se tu não bota a mão pra baixo, ele começa a dar bi, 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 bi nesse aqui. Nos outros não, pode passar assim, 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 que nunca vai dar nada. Qualquer jeito de passar, tanto faz. Tá, e depois, quando eles estavam indo pro primeiro andar, que eles estavam no segundo, o coelho do Manny acaba prendendo na escada rolante e ele aperta o botão para a escada parar. Olha. E daí nisso eles já ficam atrasados e começam a correr.
E daí eles acham aqueles carrinhos, sabe, que é para levar os deficientes até o ponto. E daí eles pedem para ir, daí o Greg vai indo a toda velocidade. Tá, daí até isso tudo bem. E daí ainda faltava um pouco de tempo. E daí ele levou um troço pra ele escutar música, aqueles que tem um pendrive, tipo um pendrivezinho, um chip onde tem um monte de músicas. E daí ele queria botar carregar, só que não tinha lugar no carregue sua bateria, que é esse troço assim. Aqui. Daí ele teve que entrar, basicamente, ficar na porta do banheiro feminino para carregar. Olha. Daí ele estava. Tinha gente que podia ajudar e ganhar $500, só que ele não podia, pois ele era menor de idade. Tá, e daí ele foi entrar no ônibus e viu a primeira classe, óbvio. Todo mundo fica indignado. Daí a mãe dela, não, essa é a primeira classe, nós vamos para a economia. E daí a economia é tipo os piores bancos do mundo. Não, na verdade não é. Mas é o pior do avião. E daí o pai dele disse que um tinha direito a sentar na primeira classe. Ele disse que ia dividir os turnos, mas ele ia primeiro, pois ele já tinha a experiência. Tá, e daí depois foi isso. Ele ficou com uma família bem no meio de um pai e de uma mãe com um bebê. E isso é muito difícil, por causa que o bebê era agitado e os pais eram muito agitados. Tá. Daí ele chegou a vez da mãe dele ir para a primeira classe. Daí ela chegou a vez do Roderick, que é o irmão mais velho, depois ia ele e o Manny. Daí chegou a vez dele e o Roderick estava dormindo e não iria acordar. Então ele não conseguiu ir. Tá. E daí lá tem o saco de vômito, né? E daí os vizinhos estavam dando comidinha, sabe? Não é vizinhos, as pessoas que estavam do lado estavam dando comida pro bebê. E o bebê acaba vomitando não dentro do saco. Dele ficar todo com nojo, sabe? E daí o bebê começa a martelar na janela em tudo. Daí ele começa a subiar. E daí o homem começa a achar estranho, sabe? Por causa que tem gente que não gosta que ia subir. E daí ele pediu, um cara veio e trouxe uma sacolinha pra ele que vem a janta. E daí quando ele foi dormir, o cara de trás botou o pé na cadeira dele. E ali, Ju, na TVzinha, né, que tem alguma TVzinha, na dele tava passando uns comerciais de cobertor de pizza. Sente fome à noite? Resolva seus problemas com o cobertor de pizza. É comestível, quentinho e saboroso. Pode vir com pepperoni, queijo extra e anchovas. Cochilitos. Não aguenta mais aquela reunião chata? Os óculos cochilitos vão fazer você parecer acordadíssimo mesmo quando não estiver. Bolha fone. Proteja seu celular nos dias de chuva com uma bolha plástica transparente. Olhem aqui os comerciais. Esse aqui é o cobertor de pizza. O bolha fone é esse aqui. E o óculos que é para o cochilitos é esse aqui. Tá. Daí chegou a hora dele dormir, né? Que ele tava com sono e ele não conseguia por causa das pessoas rindo. Eu também acho isso chato. Daí ele foi no banheiro, né? Que era o único lugar onde é quieto. Tá, até aí tudo bem. Tá, e daí ele chega, vê o comercial e tudo legal lá.
que era tudo legal lá. Daí chega o guri, ai, daí eles chegam lá. E daí eles vão na espreguiçadeira pra curtir. E daí chega o homem da diversão e começa a fazer aquelas dancinhas, sabe? Que fica fazendo um trenzinho e chama o Greg pra ficar junto. Tá, e daí depois disso acontece uma competição onde todo mundo rouba. Uns entram de calça, outros roubam de outros, olha. Aqui e aqui depois é um menino roubando do Greg. Tá, até aí tudo bem. Até aí tudo bem, mais ou menos tudo bem. E daí eles vão jantar no ar livre, onde tem um monte de lagartos e essas coisas. E daí a comida chega e um monte de pássaros começa a atacar. E daí nisso, nos copos deles começam a entrar larvas. E daí o pai deles, sem querer, já tinha tomado e ficou com uma dor de barriga. Tá, e daí seus vizinhos não paravam de cantar a noite inteira. O pai dele no banheiro e o irmão dele do lado roncando e ele não conseguiu dormir. Tá, como seu pai estava usando o banheiro, né? Ele teve que ir um pouco mais para fora e tomar banho ao ar livre. E daí quando ele chega na coisa, ele vê que quando ele chega na pia do apartamento, que é ao ar livre basicamente, ele vê que o chinelo dele tava meio pra fora. E daí ele pega o chinelo da mão e solta, por causa que tinha uma aranha muito grande dele, basicamente da mão dele, no tamanho da mão dele. Daí ele sobe em cima da pia. E ele tem medo de aranhas, por causa que quando ele tinha 7 anos ele estava na garagem e ele pensou que tinha uma bola de poeira num canto. E daí ele cutucou com a ponta da vassoura e era um monte de aranhas, ovos de aranhas. E daí ele tava com medo que a aranha matasse ele, daí ele ligou pro serviço de quarto. E daí na porta uma mulher atendeu e falou que ele queria pro café da manhã. Daí ele pediu qualquer coisa. E daí o garçom disse que ia entregar comida, só que ele disse que não ia mais entregar comida por causa que tinha não perturbe na porta. Daí ele disse pode entrar mesmo assim. Tá, daí quando a aranha se aproximou dele, ele pegou um copo e botou em cima da aranha. E daí ele vai saindo devagarinho da pia e dá de cara com o garçom. E a aranha começa a fugir. E daí os dois têm medo de aranha. E daí eles conseguiram pegar o coisa, a aranha. E daí eles deram descarga, mas deram descarga. Tá. Quando ele chegou no portão, né, pra ver da outra área, ele não conseguiu, por causa que tinha adultos solamente, que é adultos somente, uma placa com um adulto segurando a mão de uma criança, mas a criança riscada Ninos e que é pequenos, e daí tem um risco. E crianças correndo tem aquela bolinha, sabe, e daí um risco no meio. Tá, várias crianças já quiseram escapar pro outro lado. Daí ele falou, imagina se a chave tivesse um alarme que cada vez que uma criança pulasse dava choque. Tá. Daí ele pensava que era pros outros não ver o lado deles, por causa que o lado deles é mais legal. Tá, daí passa algumas coisas e a mãe dele pede pra ele ir na área Zen. A área Ten é o Roderick, que é o irmão mais velho. E daí ele era sobre
sobre a reciclagem, sobre tirar o lixo da praia. E ele foi, né? E daí o pai dele chega assustado por causa que tinha uma aranha dentro do vaso. E era aquela aranha. Tá, e daí eles foram lá pra ver se tinha alguma atividade pra eles fazer. Ele queria andar nos golfinhos, mas não tinha. As atividades do lado suave eram muito chatas, ele falava. Nado com golfinhos, é nadar com golfinho. Windsurf, pedalinho, filhotes de tartaruga, observação de pássaros, mergulho com snorkel, trilhas na natureza, banana boat. A mamãe não pareceu se incomodar. Ela escreveu a gente em duas atividades: passeio de banana boat e visitar o filhote de tartaruga. Ela falou que que quando eles passassem na banana boat, eles poderiam fazer a foto do Natal. Tá, e daí ele foi chamar o Roderick pra ir, e ele tava ajudando uma menina, e ele disse que ele tinha gostado dessa menina. Tá, e daí o cara tira a foto, e quando ele tirou a foto, uma criança foi lá e explodiu a banana boat. E daí não tinha como ir. Tá, daí eles foram ir no restaurante fechado e acabou não dando por causa que tinham que estar com camisa social. Daí eles acabam indo num bar dentro d'água, onde tinha um macaco, que ele foi expulso do seu bando, pois era um líder e um macaquinho veio e não tinha mais espaço naquela árvore. Estava dando jogo e daí o Manny, que é um espertinho, né, um brincalhão, pega o controle e muda pro desenhinho dele e joga o controle dentro da água. Daí todos ficam bravos com ele, principalmente os pais e os irmãos. Tá, daí a mãe dele falou pra ele ir pro fliperama pra não ver a aranha de novo. Não, a mãe dele falou pra ele, deu a opção dele ir pro fliperama, por causa que ele não queria ir pro quarto para não ver a aranha. Tá, daí ele chegou lá na área 10 e o Rod que tava com a menina de novo. Daí ele disse que eles iam ter um relacionamento muito sério. Tá. E daí eles foram depois na areia, onde tinha um monte de pernilongos com o tamanho de um beija-flor. Tá, e daí se passou e eles foram no filhote de tartarugas. E daí a mulher falou que era pra cuidar onde é que pisava por causa dos ovos. Tá, e daí Greg, ele pisa e faz... E daí, por sorte dele, ele pisou numa concha, não num ovo. E daí ele disse, se fossem filhotes de cobras, todo mundo pegaria quase aqueles troços de jogar... Não é vôlei, é tênis, eu acho que é. Ah, é só pegar uns troços e começar a bater no filhote de cobra. E daí, quando ele tava desistindo, começa a crack. Os ovos começaram os tartarugas começaram a nascer. E como todas as pessoas pegaram o telefone e começaram a tirar foto, e o flash é ruim, né, para as tartarugas. E daí eles percebem que o Roderick já não estava mais junto com eles. E lá foi a gente encontrou eles e encontraram o Roderick com a namorada dele. Tá, e daí a mãe dele ia no spa, por causa que o Manny pegou uma tartaruga e levou pro apartamento. Tá, e daí a mãe dele foi pro spa e o Greg queria ir junto, só que acabou não dando. Ele via que várias crianças queriam ultrapassar para o outro lado, só que os jardineiros iam lá e davam uma esguichada neles. Tá. Uma vez o Roderick disse numa férias de verão, no piscinão, pra ele, que se ele olhasse por cima da parede conseguiria ver vestiário feminino. E daí quando ele olha é o sanitário, o toalete ou banheiro masculino. E daí tinha um cara fazendo as suas necessidades. E daí eles vão deixar o Manny na cabana dos pequenos. E a única coisa que tem que saber é ir no banheiro. E ele acaba indo
e ele não quer ir. Daí ele faz xixi nas calças só pra não ir. Tá, e daí ele chega e deixa ele na piscina. E daí o Greg vai começar a comer. E ele vê que o Manny tá se debatendo e vai lá buscar ele. Tá, e daí ele vai lá buscar e ele não gosta da água. E daí ele vai em cima do colchonete inflável e com uma espaguete. Daí todas as crianças vão em cima dele e fazem ele cair na água. Daí ele vai ter que tomar banho 2 vezes. Uma por causa disso, que ele caiu na água. E depois por causa que tinha um navio e tinha um coisa de esguichar água. E daí ele acaba sendo alvo disso. E daí ele tem que tomar 2 banhos em um dia. Tá, daí o Greg, já que é o personagem principal, ele sempre faz tudo. Ele foi lá buscar o Roderick e ele tava com a sua namorada, né, de novo. Tá, pra ir no passeio de barco. E daí eles vão lá e ele tem muito medo que o barco caia, que o barco afunde. E daí esteja o esqueleto deles ali dentro, ele tava pensando futuramente. Tá, e daí tinha a ilha particular, que não era tão particular assim, sim, pública, né? Acho que, olha isso aqui. Pra mim não é particular, e sim pública. Tá. Ele disse que, o capitão disse que era pra tomar cuidado com as raias, os tubarões, aqueles peixes, sabe, que inflam e tem um monte de espinho, raia, essas coisas assim. E daí lá tinha um animal marinho que se chama Vespa do Mar. Animal marinho mais venenoso do mundo, número 1. E daí, quando ele não queria mergulhar por causa que ele tava com medo. E daí ele olhou pra baixo e viu um monte de peixes, e tinha uma tartaruga lá. Então ele acabou ficando. E daí passou um cardume por ele e logo depois ele sentiu que engoliu alguma coisa. Só que daí na verdade, ele pensou que ele tinha engolido um cavalo marinho. E daí ele foi pro médico do resort, ele tava bem, mas o médico, em vez de dar remédio pra ele, deu pros pais dele, ele não entendeu. E daí ele tá pensando que quando ele voltar pra aula, pra escola, o cavalo marinho vai sair pela barriga dele. Tá. Tá, e daí eles estão cansados demais. E daí eles vão lá pra espreguiçadeira onde aquele cara, o homem de diversão, tava lá. E daí o Manny pegou alguma coisa lá do mar e o homem de diversão foi ver o, o que tinha lá dentro. E daí ele pegou e nunca se mexe numa coisa de criança. E dentro tinha uma vespa do mar e ele acabou jogando dentro da piscina. E daí todo mundo tava saindo da piscina por causa da raia, da vespa do mar. E daí quando eles viram, eles perceberam, cadê o Roderick? O Roderick, que é o irmão mais velho, eles tinham deixado ele lá no mar, torrando no sol. Disseram que ele disse, pelo que ele escreveu, ele disse que ele parecia um camarão vivo. E daí o doutor deu um xarope e eles compraram um picolés pra passar nele. Tá, e daí eles iam ir na piscina, só que não deu por causa que eles esvaziaram a piscina e agora eles estavam enchendo por causa do Manny e da Vespa do Mar. Tá, e daí ele foi escovar os dentes, né, o Greg, e ele ficava sempre de olho na privada por causa da aranha. Tá, e daí depois ele gostava de jogar tênis. E daí ele foi junto com os pré-adolescentes para a área de pré-adolescentes. E daí o monitor, né, ele pegou, deixou todo mundo passar e ele ficou para fora e trancou as crianças lá dentro. E óbvio que, né, que uma criança ia jogar na outra. Tá, e daí tem os espertos, né, que pegam as máquinas de bolinha e começam a atirar em todo mundo. E daí um guri bota a culpa no Greg por ter feito aquilo. Só que a culpa não foi dele.
E daí ele vira o alvo e todo mundo fica jogando moeda, bolinha de tênis nele. Tá, e daí ele sai escalando de lá e vai falar com o monitor. E o monitor tá nem aí pra ele. Tá, e daí ele chega correndo em casa todo suado, pingando. E daí eles ouvem um barulho e o Manny tinha derrubado a mala com um monte de roupa. E daí eles pegaram a roupa e colocaram e daí, pra ir no restaurante. E daí eles entraram e umas pessoas, as donas da roupa, viram que era deles. E daí eles foram expulsos, tiveram que dormir em um outro hotel. E no outro dia eles passaram assim, rachinhando por baixo dos caras que fazem o check-in pra não serem vistos. Tá, e daí ele não quer que ninguém seja visto, então eles passam tudo de fininho. E daí quando o Roderick chega na praia, ele vê a namorada dele com outro cara. E daí ela ainda pede pra eles tirarem uma foto dela e dele. E daí depois ela, a mãe dele, pede pra tirar uma foto deles. E daí ele tá tipo super emburrado na foto por causa que ela não reconheceu ele por causa que ele tava vermelho. E daí quando eles queriam comer, eles não podiam por causa por causa que eles foram expulsos. Ele era comida à vontade. Daí o Manny distraía eles, pensa, tipo, que não conseguiam andar e eles começavam a atacar a comida. Tá, e daí eles foram tirar uma foto e a outra família, as donas das roupas, viram eles e eles começaram a fugir dos seguranças. E daí, nisso, o Greg chega do outro lado, aonde as pessoas estão nuas, por causa que é o outro lado. Daí todo mundo começa a ir atrás dele e fica. Todos os que estão do outro lado começam a correr atrás dele. E ele consegue disfarçar. Tá, e daí ele viu que tinha mesmo um buraco e falou, psiu, e sua família tava do outro lado. E daí o, o, o Roderick foi dar a mão pra ele subir e a aranha acabou caindo no braço dele e ele acaba que o muro cai no chão. E daí um monte de pessoas entram pro outro lado. E daí eles passam de fininho pelos seguranças aqui, pra escapar. E daí agora eles têm um aviso que é atenção. E lá era provavelmente um país, né, que falava espanhol. Atenção, póngase em contato com Isla de Corales si conhece la identidad de las personas em la foto de arriba. Que quer dizer, atenção, ponha em contato com Isla de Corales se conhece a identidade das pessoas dessa foto. Isso é o resumo dele. Ao total, ele tem 217 páginas, 218 com os agradecimentos sobre o autor e que a sua opinião é importante para saber como vocês querem que mude. A editora é VIR, o autor é Jeff Kinney e esse é o meu resumo. Tchau!